Olá, meus amados, vamos continuar com a nossa reflexão, hoje aqui pelo nosso canal Aprendendo com Deus, e hoje nós vamos falar sobre a rejeição de Jesus pelo povo de Israel, pela nação israelita, e Jesus Cristo lamenta sobre Jerusalém por causa da sua rejeição. Quando nós examinamos o texto de Mateus capítulo 37, ou 23, verso 37, lá está escrito assim: Jerusalém, Jerusalém, que assassina os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas não aceitastes. Mateus capítulo 23, verso 37. Ao analisarmos esse texto, Jesus está lamentando sobre Jerusalém por causa da rejeição que aquele povo tiveram para com a sua pessoa e os privilégios que Deus havia lhes concedido. Ao olhar para esse texto, aqui nós temos a palavra principal, aqui é ajuntar ou reunir debaixo das asas. E esta palavra é epissinagê, o epissinagô, que significa então reunir, ajuntar, congregar para junto de si. Jesus então está dizendo que muitas vezes ele quis reunir Israel sobre a sua proteção e sobre o seu cuidado, mas Israel rejeitou. Eles rejeitaram a mensagem do reino, eles rejeitaram a mensagem do Filho de Deus. Nós temos aqui em Lucas, o mesmo texto, mas vamos dar uma olhada em algo interessante aqui, olhando para 3 livros e 3 textos da palavra de Deus que chama a nossa atenção. Primeiro, no sentido de estar debaixo das asas, no sentido de estar debaixo do cuidado de Deus, recebendo vida dele. Então, quando nós vamos para o livro do Gênesis, no capítulo 1, no verso 2, nós encontramos ali o Espírito de Deus pairando sobre a face do abismo. Pairando sobre a face do abismo. Então, ali o Espírito de Deus, no meio do caos, terra vazia e sem forma, o Espírito de Deus estava pairando como se estivesse como se fosse uma galinha sobre os ovos, chocando para gerar vida. Gerar vida, então, e trazer a proteção. Quando nós olhamos um outro texto, também em Deuteronômio, capítulo 32, verso 11, e depois, logicamente, os correlatos aqui que nós já lemos, Mateus 23 e Lucas 13, 34, existe aqui uma conexão imagética e teológica. Isto porque aqui há um conjunto de imagem que mostra o mesmo assunto, o mesmo aspecto. Vejamos, quando nós olhamos aqui para Gênesis capítulo 1, verso 2, o Espírito estava pairando sobre a face do abismo. Quando nós olhamos para Deuteronômio, capítulo de número 32, verso 11, a águia pairando sobre sobre os seus filhotes, pairando. E quando nós olhamos então aqui para Mateus capítulo 23, 37, é a galinha, é a figura da galinha pairando sobre os filhotes, ou querendo trazer
para debaixo das suas asas. Então aqui nós encontramos o Senhor Jesus Cristo falando que muitas vezes ele quis, ele desejou trazer proteção e cuidado para os israelitas. Deus, em sua infinita graça, também, quando tira Israel do Egito, no livro de Deuteronômio, ele diz que ele trouxe este povo, levou este povo como asas de águia, protegendo, cuidando ali no deserto, colocando uma coluna de fogo à noite, uma coluna de nuvem durante o dia, trazendo uma proteção e um cuidado para os filhos de Israel. Mas Jesus aqui, ele lamenta profundamente por Jerusalém. Ele lamenta profundamente pela nação de Israel e pelos israelitas, porque eles não deram ouvido e nem valor aos privilégios concedidos por Deus. Esta nação que foi chamada para ser a luz para os gentios, esta nação que foi chamada para ser o exemplo, esta nação que recebeu a Torá, esta nação que realmente recebeu a circuncisão, esta nação não abraçou os privilégios recebidos. Esta nação não aceitou a proteção de Deus. Esta nação não quis receber a vida do Espírito. Então nós podemos ver aqui que o Espírito, lá no livro do Gênesis, Deus no livro de Deuteronômio e Jesus no livro de Mateus. Vida, proteção e cuidado para que todos eles, para que eles pudessem receber a salvação oferecida pelo Senhor, através do seu cuidado, através do seu amor, através da sua graça bendita. Eles rejeitaram a palavra da graça, eles rejeitaram a palavra da vida. Quando nós olhamos ali no livro de Lucas, que Lucas ele vai um pouco mais além, porque ele vai falar ali da morte de Jesus. Então, Lucas capítulo 13, versículo 34, ele está falando também: ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar, como vos quis ajuntar, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas no contexto, no versículo 31, nós encontramos aqui Deus, Jesus, ou melhor, nós encontramos aqui Jesus recebendo aqui uma notícia, um aviso, né? No verso 31, Jesus recebe o aviso: vai embora daqui, porque Herodes quer matar-te. Herodes quer matar. E Jesus então manda para ele um recado. Diz aquela raposa que eu expulso demônio, curo os enfermos e continuarei até terminar a minha obra. Então, logicamente, Jesus está falando aqui que ele continuaria ainda, e ele estava sendo ameaçado de morte, ele ia continuar fazendo a obra que o Pai havia lhe dado. Curar os enfermos, libertar os oprimidos. Jesus continuaria fazendo a obra até a consumação, até que ele completasse a sua missão lá na cruz Calvário, dando brado de vitória
Tetelestai. Está consumado. Está consumado. Não importa. Jesus diz assim, porque convém que um profeta não morra fora de Jerusalém. Jesus está fazendo referência aqui daqueles profetas que morreram por causa da rejeição da pregação da palavra de Deus. Quando nós vamos para o segundo livro das Crônicas, nós vamos para o segundo livro das Crônicas, nós encontramos ali o profeta sendo morto, apedrejado, porque o rei não aceitou a mensagem enviada pelo profeta. Não aceitou a mensagem enviada pelo profeta. Então, Jesus está se referindo a isto, a esta rejeição de Israel para com os profetas que foram mortos, apedrejados, desde Abel até João Batista, que foi decapitado pelo próprio Herodes, este que está mandando para Jesus um recado. Mas Jesus então diz para eles, na continuação do texto aqui de Lucas, o Evangelho de Lucas, Jesus vai falar para eles que a casa vai ficar deserta e que eles não veriam mais o Senhor até que se diga bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus está falando que, em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, vocês só me verão na minha segunda vinda. Só quando eu retornar é que vocês me verão. E a casa vai ficar deserta. Por quê? Porque Jesus sai de Jerusalém, Jesus não mais prega em Jerusalém e o Espírito de Deus abandona o templo. E logo em seguida nós podemos ver que no ano 70, Jerusalém foi invadido, o templo destruído, porque aquele povo rejeitou o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer para você que se você está ouvindo a palavra de Deus, mas tem rejeitado a mensagem de salvação, você tem rejeitado o cuidado, a proteção de Deus através da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saiba de uma coisa, meu amado. Você está perdendo as ricas bênçãos do céu, a proteção que somente Ele pode dar. Somente Ele pode nos esconder debaixo das suas asas para podermos vivermos uma vida de vitória. Nós precisamos a cada dia entregar as nossas vidas ao Senhor. Quando nós olhamos para o livro de Salmos 91, nós encontramos aqui a proteção. Ele o cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas você estará seguro. A sua verdade é a proteção e escudo. Então, só aquele que está na palavra, só aquele que ouve a palavra da verdade, tem a proteção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você possa desejar, almejar, querer, não rejeitar, não abandonar a proteção que somente Ele tem para lhe oferecer. Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração. E se esta reflexão falou ao teu coração, você pode dar o like, você pode compartilhar com outras pessoas
Você pode se inscrever no canal para receber mais reflexões quando nós postarmos. E que Deus possa abençoar a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. E até a próxima, em nome de Jesus.